Ok. Agora sim, a cabala de Shai. Está aqui, ó, Yud, Shin, Yud. O pai do rei Davi é profundo e está intrinsecamente ligada ao estabelecimento da dinastia messiânica, a Sefirá de Malhut. Ishai não é apenas uma figura de transição, ele é considerado um dos maiores tzadikim, os justos, da história de Israel. Aqui nós vamos ver as principais conceitos cabalísticos associados a Ishai. Ele é o tzadik, o justo sem pecado. E ele é morto aqui pelo bote da serpente, como todo justo é. Este é talvez o conceito mais importante sobre Ishai, na tradição mística. O Talmud Bava Batra 17a ensina que Ishai foi um dos 4 justos que morreram unicamente por causa do pecado da árvore do conhecimento, ou seja, do bote da serpente, que a gente chama aqui em hebraico de Atzat HaNahash, e não por qualquer pecado próprio, ou seja, era natural, porque ele fazia parte da humanidade e morreu por esse bote da serpente. Explicação cabalística: a morte só entrou no mundo por causa da casca. A gente chama de kripá, que é o veneno da serpente, ou seja, o sam, que também a LELT introduziu na criação. A maioria dos seres humanos morre porque, através dos seus próprios pecados, eles dão abertura para essa força da morte. O nível de Shai. Ishai, assim como Benjamim, Aram, pai de Moshe, e Keliave, filho de Davi, esses 4 personagens, atingiam um nível de perfeição pessoal tão elevado que o anjo da morte não tinha direito legal sobre eles. As suas mortes foram, portanto, uma morte pelo beijo divino, mitá neshika, ou mitate neshika, ou mais precisamente o cumprimento do decreto original sobre a humanidade. Ele representa a alma humana em seu estado mais puro e retificado. Esses 4 personagens, eles tinham um nível de santidade tão superior que não participaram e não poderiam participar da morte como qualquer ser humano tinha. Não tinha acusação para a morte. Mas, como haviam nascido no mundo e eles não tinham que fazer o papel de Eliarro, nem do anjo Metrate, que são os 2 que se tem consciência de que foram transladados. Isso está ligado àquele mandamento da Torá que fala assim, um homem é pendurado numa árvore, que é muito mal traduzido, inclusive levando a questões idólatras, mas na verdade fala, olha, se um homem, por exemplo, Arizal, o próprio Shai foi levantado numa árvore, não deixará o homem até outro dia, porque essas almas elas eram puras e santas e só morreram porque vieram fazer tzedakah. Vieram ao nosso mundo somente para fazer tzedakah. A questão da santidade aqui é que eles não eram recepção.
quando nós vemos histórias na Torá que as matriarcas eram estéreis, as pessoas pensam totalmente diferente do que Boré falou e do que está falando. O fato delas serem estéreis é que elas não tinham o desejo de receber para si mesmas. E elas precisavam gerar nelas o desejo de receber. É o que acontece com o binário. Imagine se você não tem a vontade de receber, o desejo de receber algo, você então se torna infértil. Por exemplo, você pode andar no deserto com várias barras de ouro e você não ligar, não ter nada para você ali. É só uma metáfora aqui para entender. Então você não pega, você não tem vontade. Assim também funcionam as sefirot. A esterilidade aqui, ao mesmo tempo que é algo muito bonito, também é algo muito nocivo, e é esse nível que nós devemos entender. Então, essas matriarcas, essas pessoas, elas tinham que criar nela, pedir o Eterno para criar nela o desejo da recepção para que elas pudessem atrair. Porque sem recepção, sem imã, você não consegue atrair para você. Então, às vezes, a riqueza está ali para você trabalhar na Kabbalah, o seu casamento está ali, a alma que você precisa estar está ali, mas você não consegue atrair, porque você é estéril. E a esterilidade, essa questão de ser estéril, né? A esterilidade, ela é justamente a falta de fé. É, de falar assim, o Eterno pode tudo. Então, o cabalista, ele sabe disso. Ele conhece as leis da natureza e ele conhece as leis científicas. Inclusive, nós já falamos muitas vezes sobre a partícula fantasma. Então, você tem que ser um homem de fé. Quando você toca em alguém, fala, você vai ser curado, a pessoa tem que ser curada. Lógico que nós botamos aí um adendo, você tem que ser curada se for da permissão do Eterno e para o bem da sua alma. Se não for, que o processo divino continue até que você cumpra o que tem que cumprir e essa coisa que está acontecendo contigo, essa doença, esse processo, ele te traga de volta para a Torá e nem sempre é trazer de volta para a Torá. Limpe o que tem que ser limpo. Enquanto não abrimos mão do nosso elo, enquanto continuarmos mantendo alguma coisa negativa dentro de nós, não conseguiremos. Por isso que é preciso muita reza, é preciso muito avançamento, é preciso pedir, Borê, não me deixe afastar da sua Torá, não me deixe ser convencido, isso vai ser muito bonito. Continua então aqui, o tronco guezá da árvore de Malhut. Ishai é a figura central, a formosa profecia de Ishayahu, que descreve a linhagem messiânica. No hebraico, Vaitzá, Roté, Megazé, Ishai, Venetza, Mesharashi e Fetá. E sairá uma vara, tá vendo? Olha que bonito, né? Que é Roté, tá vendo? A palavra Roté, do tronco de Gezá, de Ishai, e um broto Netzer, das suas raízes dará fruto. Gente, vou falar uma coisa para vocês, vou parar aqui para a gente fazer uma observação para o Hashem. As pessoas se enganam muito com essa Torá, muito. Elas não conseguem enxergar o óbvio. Nenhuma das religiões consegue. Se nós observarmos a palavra roter, vendo? Veitzá roter, sairá, vai ser roter. A gente tem Rete e Tete, Câncer e Leão, duas constelações.
Depois nós temos um planeta, que é metaforizado por Netsan, Ode ou Aharon. Cada uma dessas letras representam uma tribo, metaforicamente falando, ou seja, como nós vimos na aula anterior, existem a formatação astronômica espiritual e a de Malhut, a básica. Então, nós temos aqui, não é, exatamente duas tribos, uma delas é da letra Het, que é câncer, e a outra é a letra Tet, que é exatamente leão, e Het é Yehudá, né? E Tet é Issachar, duas tribos. E o Reish representará Aharon, veja, não é uma tribo, é um personagem chamado de Cohen Gadol. Depois surge aqui do tronco, tá vendo a palavra Netzer? Lembra muito a palavra Netzar. Olha que bonito. Netzar. É Netzer. Veja, a palavra Netzer está ligada à raiz, e é o próprio Moshe. Pois bem, o que ele está falando aqui? Sairá, roter, né, do tronco, Gezerá, de Shai, um broto, Netzer, que é Netzer, de suas raízes dará fruto. Aonde tem raízes? Na Torá. É isso que nós estamos estudando, ó, das raízes da Torá, porque a Torá é a árvore da vida, se tem árvore, tem tronco, se tem tronco, tem raízes bem firmadas, se tem raízes bem firmadas, ela tem frutos, ela também dá flores, porque toda árvore, pelo menos o que eu conheço, para dar o fruto tem que dar uma flor, então é a Torá. Continua o texto, então, agora, depois da gente analisar esse texto que é tão mal entendido, achando que alguém vai vir para salvar o mundo. Só há um Salvador. Só há um que eu conheço, que é o Borê. Então, veja, cabalisticamente, essa era a árvore. É a dinastia messiânica que corresponde a Sefirá de Malhut, reino. Davi é Malhut, é o nosso reino. O rei Davi é a personificação da Sefirá Malhut. Aqui eu gostaria de fazer um outro adendo. Isso não significa, porque muitas vezes a gente fala, olha, é Malhut, é realmente Malhut, é o nosso planeta, que possa ter existido um homem que se chamasse Davi, Elias, Pedro, etc., que não tenha tido esse mecanismo interno. E o que a Torá fala? Os justos mantêm o mundo de pé. Então, quando a gente tem a história de Abraham, a gente tem um homem, uma história de uma alma, que ele conseguiu controlar aquela parte do cosmos, ou da espiritualidade, ou de Malhut, ou dos céus, porque tudo está ligado. Então, qualquer pessoa que assuma um papel nesse mundo que possa mudar a realidade e trazer a Torá da sua essência, ele representa todas essas sefirotes. Porque o nosso mundo, e tudo no nosso mundo funciona de lado direito e esquerdo, ou seja, negativo e positivo. O eterno é positivo e o homem aqui no mundo é negativo. Então, veja, o eterno ele não faz milagre. Quem faz milagre é o justo, que é o negativo. Porque o justo ele tem que atrair a Shekhinah até aqui. Se ele não atrai a Shekhinah, se ele não tem mérito de estudo de Torá, não fecha a luz, porque tem que ter positivo e negativo. Por isso é que as pessoas procuram os tzadikim, os justos. As pessoas iam atrás de Elias, Isaías, até hoje vão no túmulo dos justos. Se todo mundo pudesse fazer milagres, atrair a divindade, tivesse esse mérito, ninguém precisava procurar o justo. Ninguém precisava ter um moré, ninguém precisava ter um mestre, ninguém precisava. Não precisava, porque todo mundo seria justo. E vai chegar essa época. Então, veja,
Isso eu explico porque, às vezes, né, a gente fica naquela existiu, não existiu. O fim é que esses homens, ou muitos desses homens, como a Torá foi escrita por 600.000 almas, eles alcançaram níveis incompreensíveis. E isso é para a alma. O Eshai aqui é o Guizar, é o tronco. Eshai é o tronco ou a fundação, Shoresh, a raiz, de onde esse reino brota. Ele é o resultado do Tikkun, a correção do ser humano, completa, realizada por Ruth. Ruth e Boaz corrigiram as centelhas caídas de Ló. E Shai é o fruto da perfeição dessa correção. Ele é a substância purificada da qual o rei Machia poderá emergir. Olha só, quando a gente tem essas descrições na Torá, a nossa mente ela tem que navegar para outras aulas, né? Que a gente já fez. Vai ser muito legal. A gente também tem sobre Boaz, onde a gente vai estudar, assim que o Eterno permitir. Mas vamos ver aqui. Veja, a construção. Aqui a gente tem algo muito bonito, porque. Deixa eu ver se é esse slide que eu quero. Tá bom esse, mas eu tenho um mais organizado aqui, que eu acho que é esse, olha. Deixa eu ver aqui. Eu vou ficar com aquele mesmo. Aquele está mais simples aqui para eu entender. Pois bem, gente, que coisa maravilhosa é navegar nessa Torá. Que coisa linda. Pois bem, a gente vê que no início da Torá, o Eterno chama Abraham. Ele fala, Abraham, sai da sua parentela, do meio da sua terra, etc, etc. E quando ele chama Abraham, Abraham é chamado no singular, mas com ele sai Sarai, sua esposa, que era estéril, e também saem alguns parentes, seus irmãos. Esses mesmos irmãos vão encarnar lá na frente, na entrega da Torá. Sai também com ele Ló. E Ló é complicado. Mas vamos lá, Ló é um sistema complicado do serpente, mas lembrando que o sistema também de erro também está dentro do ser humano. Isso é épico dentro da Torá, positivo e negativo. O, o sistema havia criado um erro onde Ló havia tido uma relação com as suas filhas, a mais velha e a mais nova. Essas duas filhas, elas geram dois povos. A Ruth, né, é, gera a tribo de Moabe. A Ruth não, a filha mais velha, gera a tribo de Moabe, que quer dizer do meu pai. Veja, Iave, do meu pai. E ela reencarna como Ruth. Passam-se os períodos, ela volta como Ruth e reencarna para consertar o erro lá de trás. Por isso que Ló ele foi salvo. E aí a gente pergunta, mas Ló também não é um lado negativo? Sim, o lado negativo existe porque ele tem que existir. Sem um lado negativo, por pior que seja, ele faz parte de nós. Não negativo na sua condensação máxima. Você pode pegar, por exemplo, uma metáfora sobre isso, do seguinte sentido. Eu tenho um vidro transparente e eu pinto ele com uma cor cinza transparente, um branco transparente. O vidro em si, que era cristalino, não está mais cristalino. Veja, essa citrarrará que eu pintei, essa coloração um pouco mais densa que eu dei, é esse sistema negativo. Essa paleta de cores, dentro dessa conotação que eu estou colocando para vocês, faz parte desse degradê, sendo que é meramente uma metáfora para mostrar essa questão da pessoa estar mais negativada ou não.
A tinta aqui são os nossos desejos de recepção, os nossos maus costumes em relação ao próximo e ao boleto. Não existe outra métrica, outra régua, ou outro termômetro que não seja o tratamento que você dá ao seu próximo. Faça ao teu próximo aquilo que queres que faça a ti mesmo. E se nós realmente não tivéssemos essa quinta, ou seja, essa questão ali em relação aos nossos desejos e sentimentos, seríamos límpidos. Por isso que a Torá fala, purifica-me do meu pecado e serei branco como a neve, estou vermelho como um carmesim. É também uma formatação de rigor. Perceba, então, que quando Ruth reencarna, aí veja a metáfora, Ruth, pegue o final, mal Ruth. Ruth, mal Ruth. Então perceba que é uma alegoria para Malruth, a somatória de todas as almas, mas pode haver uma Ruth, porque a Torá fala dessas almas especiais. Várias vezes a gente repete, inclusive, a história de Sodoma e Gomorra, que é exatamente quando acontece a história de Ló e suas filhas. Há uma conversa que a gente sempre repete, mas que é extremamente complexa, é uma história que nos leva a uma reflexão muito profunda em relação de como tudo funciona. Nós estamos acostumados ao quantitativo e não à qualidade. É muito fácil a pessoa se enganar e achar que as religiões, a sua coletividade, a sua massividade e nos seus costumes que atraem a tantos é que segura os mundos espirituais. E tendemos a achar dentro dessas religiões pessoas que tenham bons traços de caráter, o que não significa muita coisa para Kabbalah. A Kabbalah, né, ela está falando de outra coisa. Veja o que Abraham diz para o Eterno num confronto, veja, um confronto de alma, níveis de alma, árvore sefirótico, tudo, um homem, ele pensa dentro daquilo que o próprio Eterno mandou para ele, porque diz lá, antes que as palavras venham à sua boca e eu terei respondido, o próprio Eterno criou a lógica para ele poder conversar com ele. E ele começa exatamente uma discussão a nível de Biná, 50 portais de Biná. Por isso ele começa, Hashem, se tiver 50 justos, o Senhor pode salvar a cidade? Em qual momento de nossas vidas poderíamos imaginar que um exército de 50 homens, sendo eles não habilidosos com questões que chamam a atenção nesse mundo, são questões humanas e físicas, poderiam salvar uma cidade? De fato, a atenção que se chama é que não tinha, e justamente porque não tinha, a cidade não estava equilibrada. Não havia pessoas estudando a Torá para que se mantivesse as coisas no equilíbrio. O mundo hoje só existe por causa desse pequeno grupo de cabalistas que acordam de madrugada, do qual vocês fazem parte. Não é para lucro pessoal, é para manter os mundos de pé. Então, depois parte-se ali de Abraham, vai descendo 40, 30, 20, até que não tinha 10. Era necessário, e isso até hoje é regra,
dentro das rezas judaicas, eles não rezam se não tiverem 10 pessoas, não tem minyan. Eu, particularmente, acho que existe mais profundidade nisso. Baruch Shem. Isso significa que não são a quantidade de pessoas, mas a qualidade. Veja, o mundo ele avança na sua, no seu quantitativo, no seu crescimento, cada vez mais pelo erro. Você pode até falar, poxa, mas tem parte da humanidade que é boa. Mas não é disso que a Torá está falando, desse bom segundo a nossa visão. A nossa bondade, ela tem um limite, ela tem uma fronteira. Ultrapassou-se essa fronteira, nós nos tornamos pessoas ruins, ainda que cheios de razões. No Boré, nele, não tem oscilação. Ele fala em Malaquias, fala também na Torá, eu, eterno no mundo, eu sou amor contínuo. Que bonito. O eterno não fica chateado hoje, amanhã ele não está chateado. Existem sistemas que nós estamos entendendo. Perceba, então, que não é o quantitativo, é o nível que a alma se eleva para a doação. Então, o cabalista ele começa a trabalhar para retificação, tanto da sua alma como da humanidade, no grande e poderoso, ou poderosos, nos grandes e poderosos mandamentos que se distinguem e se definem por dois dentro da Torá. Amarás o eterno teu Deus acima de todas as coisas e o teu próximo como a ti mesmo. Ou seja, a métrica, o termômetro do meu, do meu da minha intensidade interna em relação à Torá é o quanto eu amo o outro, o quanto eu me preocupo com o outro, o quanto eu estou realmente estabelecido nesse sentido. Quando Ruth finalmente, veja, Ruth Malruth, que é a parte feminina de Malruth, da terra, que era avó de Davi Meller, ou seja, uma nova era que estava surgindo, um novo conceito de estudo de Torá, um novo mecanismo que tinha que inserir Moab, que era proibido, é proibido que um moabita entre ali nas tribos de Israel, na congregação do Eterno. E ela casa com Boaz, final. Veja, a Torá ela define Boaz como uma coluna, tá vendo? A coluna da letra Shin. Aqui é Boaz, que é a Torá escrita. E aqui é a Torá oral. Veja como tudo muda, né? A letra Aleph é exatamente a letra central. Quando nós estávamos lendo o texto e falamos, né, exatamente sobre a questão do fogo e da água, que Deus criou os firmamentos, esses firmamentos eram os céus, que ele mistura fogo e água, ele não está falando nada além e nada mais. Veja, o que a Torá está falando aqui não quer dizer que o Eterno não criou, gente. Não é isso. É que isso aqui é bem maior do que esse nível criado, palpável. A lógica biológica somente. É além disso, é isso que está falando aqui. A metáfora é em cima dos elementos que foram usados para criar todas as coisas. Lógico, isso é tão palpável intelectualmente, isso é tão real, que não tem para onde fugir disso. Mas a dispersão dos nossos sentidos em relação a querer botar tanto pingo nos is, achando o porquê disso, para que aquilo, outra coisa, faz com que a gente não perceba o óbvio. Somos um CRI, o planeta e todo o universo é um CRI, onde a percepção divina chega ao nosso consciente, à nossa mente, para que nós possamos estudar a Torá, caminhar com a Torá, entender a profundidade da Torá, entender que só nela há salvação. Isso castra totalmente todos os outros absurdos humanos que existem em relação
inclusive ao que nós temos a métrica entre bom e mal. Isso eu não estou falando que as pessoas devem ser má, mas eu digo que é melhor uma pessoa ser má e estudar Kabbalah do que ela ser boa e não estudar Kabbalah. A Torá, ela diz o seguinte: use todo o seu bem para servir o Eterno. Se você não tem o bem, use todo o seu mal, mas sirva o Eterno. Isso se coloca, veja, se eu não estou ainda em Lolishimá, se eu estou em Lolishimá e não estou em Lishimá, não estou pelo bem do Criador e do meu próximo, porque a métrica é o meu próximo, eu vou começar em Lolishimá mesmo, mas eu vou te servir. Eu posso ser mentiroso, mas eu vou te servir, porque tu me criou. Por que não? Eu posso ser até um assassino, mas eu vou te servir, porque eu confio em ti. A mudança é do eterno. E às vezes, se a gente não tem cuidado, a gente ouve certas mentes pequenas e muito demonizadas. Às vezes, eu vejo as pessoas falar, mas fulano de tal é assim. Eu não acredito. Eu acredito. O eterno ele pode mudar tudo. Às vezes é pequena a fé de um, e a fé ela é uma outra métrica complicada. Por quê? A fé ela é algo limitado. Ela vai só até um nível dentro da árvore sefirottica, mas tão importante e necessária para que a pessoa possa avançar. Sem emunar, não tem como avançar. Mas existe uma palavra preciosa, bitahon. Está saindo um tiroteio, metafórico, e a pessoa entra e vai, passa pelo tiroteio, não está nem aí. Sabe que nenhuma bala, se não tiver destinada a ela, vai bater nela. E se bater, era porque tinha que haver uma confiança no divino, que aquilo tinha que ser assim, Bitahon. Bitahon não é confiar somente quando a divindade fala aquilo que nós entendemos que é o bem. Veja, não é assim que funciona. Imaginem os nossos filhos, quando corrigidos, damos uma tapinha aqui, brigamos ali, nos tornamos, não é, para os nossos filhos que nós amamos tanto, as piores pessoas. Gritamos e tal, aquela coisa toda, mas quando alguém grita com a gente logo fala, uau, me ofendeu profundamente, ai, meu ego, ai, meu Deus, por que que... E fazemos isso com os nossos filhos. Queremos que o Borê seja bom para conosco, mas, às vezes, mesmo amando profundamente, fazemos essas coisas com os nossos filhos, somos ofensivos. Às vezes, doamos, né? A gente tem esse costume, mas logo depois jogamos na cara. A gente faz isso. Ah, tá vendo? Eu te dou tudo. Isso é meu. Imagine se alguém te dá algo e logo depois joga na sua cara vergonha, que não é, não é? E você pensa logo, poxa, mas para que me deu então? Para depois me jogar nessa ofensa? O ego é assim mesmo, dos dois lados. Mas voltando aqui para a gente não perder o nível. Então falou lá que os céus, etc., fogo, água, etc., a gente tem mesmo uma realidade de que a água evapora, vai para os céus e nuvens ali condensam e depois ela bate, né, uma nuvem quente com uma nuvem fria, geram raios e aí a chuva cai novamente. Isso mas não é isso que a Torá está falando. A Torá está falando de níveis espirituais, a gente está passando esse nível, ele pode tudo. Ele pode tanto tudo que toda a realidade é toda criada por ele. Como nós ousamos falar que há algo impossível? Existe algo, talvez, que a ciência ou a comprovação de algo ainda não tenha chegado ao limite, mas ele pode.
Imagine se nós, há 200 anos, 300 anos, pegássemos um avião, toneladas e toneladas de ferro, uma forma ainda não delineada no psique humana, que não se conhecia, falássemos, olha, vamos entrar aqui que isso vai voar, esse monte de ferro. Eu imagino as pessoas em frente a um Boeing, e elas olhavam para um pneu imenso, ferro, carenagens. É impossível que isso voe, mas voa. Transportando ela para o futuro, depois de algum momento, ela viu que voou realmente, e mesmo que ela não tenha toda a consciência em relação a isso, ela sabe que voou. Quais são as leis físicas, as leis mecânicas que foram usadas para fazer isso, o combustível para gerar energia, ela não sabe, mas ela sabe que voou. Se você souber que o Eterno, ele pode tudo, absolutamente tudo, ele pode mudar o DNA de uma alma, ele pode mudar uma pessoa, ele pode transformar, ele mantém e cria toda a realidade, sua fé se expandirá. E você parará com essa criancice demoníaca de botar interrogações no poder do Boré, que é exatamente a parede que impede as pessoas de serem curadas em qualquer nível. Ah, não há solução para mim, mas para ti, Criador, mantenedor do universo físico e espiritual, tu podes tudo. Veja que guitarrão bonita, tu podes tudo. Então, lógico que a gente não entra aqui em algo psicodélico, da coisa, olha, Deus vai curar todo mundo porque crê, agora a gente vai. Não, porque os chikunins não podem ser parados. Como que as pessoas voltam para a Torá se acaba a doença, se acaba a depressão, se acaba os desempregos? As pessoas voltam, não são. Nós voltamos para o Boré, não é porque nós somos bons, nós voltamos porque estamos sofrendo. E quando nós estamos sofrendo, a gente fala, meu pai, vem ficar perto de mim, eu não aguento mais a sua ausência. E aí é que as pessoas voltam. Não seja tolo, achando que você é bonzinho, eu sou bonzinho. Nós só voltamos porque a dor estava insuportável e agora sentindo o sabor dele, que é tão real, mas tão imperceptível para aqueles que não acreditam. Ou eles só conseguem ir até o degrau A ou B. Não, ele pode tudo. Nessa construção, então, de quando ele fala dos céus e da terra, é exatamente da árvore sefirótica. O ar aqui que a gente está vendo é a letra Aleph. A letra Aleph representa o numeral 1. Quando fazemos uma autópsia na letra Aleph, nós temos Yud, está vendo? O Yud superior, o Yud inferior, aqui abaixo, e a letra Vav, que faz uma ponte entre Shin, fogo e Men, água. Então, o Eterno ele traz paz entre as forças. É ele que faz a paz entre Graviel, que é vermelho e é fogo aqui, e Mihael, que é a água, que está aqui, e os dois são harmonizados na parte central. É lógico que a árvore sefirótica ela tem essas paletas, mas é diferente, né? Então, veja, verde. Então, é isso que está falando, são os mundos angelicais, as formatações internas do homem que são equilibradas. Aí a gente volta para Boaz, Ruth Boaz, era a Torá, né, do lado, era a questão da coluna do lado esquerdo. Não é que exista uma árvore assim como a gente imagina, mas isso é algo intelecto espiritual, é um nível altíssimo. E era a Torá escrita, que é de esquerda. Por que de esquerda? Porque a ideia da Torá não é que ela não é santa, mas é lá que você encontra Moshe matando crianças, Shimon, perdão, e Levi entrando numa cidade, matando 24 mil pessoas, destruindo uma cidade, sequestrando mulheres, virgens, matando as mulheres casadas, meninas, etc. Não se entende o que está se falando ali. E acredita-se na história como se fosse uma história realmente. Olha que absurdo. Imagine Moshe
Imagine os filhos, né, de Yaakov entrando numa cidade assassinando, e é isso que o ateu ele usa. O ateísmo está crescendo por causa da tradução errada da Torá, e ele está crescendo por causa dessas coisas que não conseguem ser explicadas sem a Kabbalah. Logo, e aqui em a Torá oral. Se Ruth, Malruth, ela casou com Boaz, que é a Torá escrita, porque a metáfora de toda a história de Ruth é essa. E eu que não vou contar agora porque não vai dar tempo. Mas, enfim, ela casa com Boaz, deita no pé de Boaz, e tem toda uma história. A letra Aleph é a parte que faz a harmonia entre Torá escrita e Torá oral, que é Iaquim, ou Joaquim. Aqui nós temos Corranins e aqui nós temos Levins. Né? Fantástico. Fantástico, fantástico, fantástico. Eu até me perdi mentalmente falando fantástico. É de cair lágrima dos olhos, Baruch Hashem. Uau! Vamos ver se eu consigo recuperar aqui. É fantástico mesmo. Então, veja, voltando para Stay, a gente deu uma navegada para entender um pouquinho. E Ruth, então, reencarnava uma alma, um grupo de almas que reencarna nesse momento para fazer um concerto. Ishai era o tronco, não é? Ou seja, Boaz, está vendo como a gente acabou de ver? Eles corrigiram a centelha caída de Ló, e Ishai é o fruto perfeito dessa correção. Ele foi corrigido. Ele é a substância purificada da qual Machia poderá emergir. O significado do nome de Ishai, Yesh, está vendo? Só duas formas. O nome de Ishai existe no Talmud, eu não me engano, 310 parágrafos. Tá vendo? É uma coisa assim, eu não me lembro se é no Talmud, mas existe um livro muito importante, não sei se é Mishnah, enfim, ou os tratados, né, que tem ali 310 parágrafos. O nome Shai, Yud Shin Yud, está diretamente ligado à palavra hebraico Yesh, Yud Shin, que significa existência, substância ou ser, né, ou ser, substância ou ser, existir. Isto é encontrado com Ain, ou seja, o nada, ou o não ser, que é a fonte de toda a criação em Sof. Exatamente onde a gente vai, tem que ir onde, antes do processo da criação, antes do que todos acreditam, e ali nós criamos uma realidade. É ali que nós rezamos, é ali que nós colocamos as nossas intenções, é ali que falamos o nosso coração, é chamado de Makom, é um local especial que você conversa com o Eterno, e é uma ligação que só pode ser feita através da Shekhinah, e através da sua alma e da sua sinceridade profunda. Que coisa linda. Então, de Ain para este, a Kabbalah ensina que o mundo é criado, e este me Ain, algo do nada. Estamos entendendo, então, como que funciona o nome de, não é? Ishai. O papel de Ishai representa o poder de fundamentar a luz infinita, Ain, numa substância Yesh, concreta e santa no mundo. Ele é o canal que permite que a ideia abstrata da realidade divina, Malhut, se torne uma entidade física e manifeste o rei Davi. A separação e o filho oculto Davi. O Midrash conta uma história complexa de que Shai, temendo que sua linhagem vinda de Ruth, a Moabita, fosse impura. Ele separou-se de sua esposa, Nitsevete, e ele tentou libertar uma serva e casar-se com ela. Mas Nitsivete, em um plano semelhante ao de Tamar, tomou o lugar da serva e dessa união oculta nasceu Davi Melech.
Tamar, no caso de Judá. Quando Tamar, ela imita uma prostituta e ela fica esperando Judá vir para que tenha uma relação com ele e obtenha ali os filhos para fazer um sistema chamado o sistema de atrair almas de volta para a retificação, chamado Lei de Leviriato. Veja, por causa disso, Davi foi tratado como filho ilegítimo e enviado para o deserto para pastorear. Isso é aludido nos Salmos, quando Davi diz: Musar Haiti Lehai, Vina Hari, Levani, tornei-me um estranho para meus irmãos, e um desconhecido para os filhos da minha mãe. O significado místico de Ishai, apesar de sua justiça perfeita, representava a lógica humana da santidade. Ele não conseguia ver a santidade que vinha de Ruth, a estrangeira. Davi, Malruth, Machia tinha que nascer dessa ocultação. Ele representa a Sefirá Malruth, que não tem luz própria, e recebe todas as outras, muitas vezes parecendo rejeitada ou pequena, como Davi, o caçula. A santidade, Malruth, teve que ser forjada no deserto, longe da lógica estabelecida para ser revelada diretamente pelo Eterno através do profeta Samuel. Lembra da aula de ontem, Elohim, Men final, In, Ken? Lembra que o deserto é a sua internalidade, porque o Men estava lá em cima, ou seja, fora da lógica. Tem pessoas que querem estudar Cabala e orar com lógica. Eles querem trazer a lógica humana para dentro, não dá. Não dá, é infértil, improdutivo, não dá. Que coisa bonita, que lindo. Não busque tecnicamente, não busque com a sua lógica. Não acha ou não acha, só fala, Boreto pode tudo, tu criou tudo. Se tu criou tudo, o que não podes tu? Uau, que bonito. Então, vamos resumindo, ele é o justo sem pecado, Ishai, né? Ele morreu ali apenas pelo decreto de Adão, Atzilat Nahash, ou Atzat Hanahash, não por pecados pessoais. Ele representa a alma humana retificada. Que lindo! Aí a gente tem que ir compreendendo o que significa que Ishai, ó, a alma humana, a totalidade retificada. Gizá Ishai, a fundação, o tronco da Sefirá de Malhut, reino, como profetizado em Ishaiah 11:1. O nome Ishai é ligado a Yesh, existência, representa o poder de trazer a luz infinita, Ain, para a manifestação concreta Yesh. Olha, Ishai representa a ordem existente, ocultação de Davi. Ishai representa a ordem existente, que não podia ver a nova luz de Malhut, que era Davi, que teve que emergir da rejeição. Salmo 69, 9. Que bonito.